O cristão, ele obedece porque ele já foi salvo. A nossa obediência, portanto, é fruto da graça de Deus que opera em nós. O justificado por fé ama a lei de Deus, porque reconhece nela a revelação da vontade do Pai. Bem, esclarecendo os conceitos de lei e graça, vamos ler o texto bíblico e analisá-lo com um pouco mais de clareza. Verso de número 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Porque por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Queridos, nesta passagem bíblica, Paulo relata a repreensão pública que ele fez a Pedro, não por uma rivalidade pessoal, mas para defender aquilo que é essencial no cristianismo, a justificação somente pela fé. Essa doutrina, como vimos no domingo passado, é um dos fundamentos centrais do protestantismo. Lembrem-se da frase de Lutero, que a doutrina da justificação pela fé é o artigo com o qual a igreja se mantém, sem o qual ela não se sustenta, ela não permanece, ela cai. Em outra ocasião, Lutero disse que a justificação pela fé é o sol que ilumina a santa igreja de Deus. Os reformadores, eles foram unânimes em reconhecer sua importância para a vida cristã. Diante da pergunta mais crucial da existência humana, que é o tema da nossa mensagem, como pode o pecador ser justificado diante de Deus? A resposta dos reformadores ecoou com clareza e unanimidade: somente pela graça, sola gratia, somente por fé, sola fide, e somente por causa de Cristo, solos Christus. Nesse sentido, portanto, Paulo, Lutero e todos os reformadores, eles insistiram que somos justificados por uma justiça que não está em nós, uma justiça que nós não conseguimos produzir, e sim fora de nós. E, portanto, apenas o mérito de Cristo, e só o mérito dele, é suficiente para satisfazer as demandas da justiça de Deus. Nós não temos condições de satisfazer a demanda ou as demandas da justiça de Deus. É precisamente esse mérito, o mérito de Cristo, que nos foi dado por fé. Portanto, Cristo é a nossa justiça. Por isso, Paulo diz nos versos 15 e 16, nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém, absolutamente ninguém, será justificado. Veja que Paulo está relatando a argumentação que ele usou no confronto com o apóstolo Pedro, registrado no início do capítulo de número 2. E a sua estrutura argumentativa se baseia em um forte contraste. A espinha dorsal desse fragmento bíblico, ela está baseada em um contraste que Paulo faz.
na compreensão do tema da justificação. Por um lado, a visão dos judaizantes. Por outro lado, a doutrina cristã autêntica. Os judaizantes estavam ensinando que a justificação, ou seja, ser aceito por Deus, isso é ser justificado, ser aceito por Deus, dependia da lei mosaica, especialmente das obras externas, como a circuncisão e os rituais cerimoniais. Em contrapartida, Paulo está dizendo que a verdadeira justificação não é por obras, é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, o cristão, dito de outro modo, o cristão, ele é aceito por Deus não com base naquilo que ele faz ou naquilo que ele fez, mas naquilo que Cristo fez por ele. E, portanto, a salvação ela é gratuita. Veja como Paulo introduz o contraste, reconhecendo que ele e Pedro eram judeus. Ele diz nós, porque ele está dizendo eu e Pedro, nós, judeus por natureza, verso de número 15. Dito de outro modo, ele está dizendo, eu e Pedro, meu amigo, irmão em Cristo, apóstolo, nós conhecemos a lei de Moisés. Nós sabemos dos privilégios advindos do fato de sermos judeus. Por isso que no verso 15 ele diz, e não pecadores dentre os gentios. Por que Paulo utiliza esse modo, e não pecadores dentre os gentios? Porque ele está expressando o modo como os judeus enxergavam os gentios. Ou seja, os judeus se vangloriando da sua etnia, de ser um povo escolhido por Deus, dos privilégios advindos da aliança de Deus com Israel, eles classificavam, eles descreviam os gentios como pecadores, transgressores, culpados, pessoas que não conheciam a lei de Deus. À luz disso, Paulo abre o verso 16, veja comigo, afirmando que a despeito disso, todos os homens, independentemente da nacionalidade, portanto, gentios e judeus, são aceitos por Deus em base ou com base aos mesmos termos. Quais são esses termos? Crer no Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, todos são justificados pela graça mediante a fé. É isso que Paulo vai dizer, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Perceba que Paulo está estabelecendo um contraste, e ao estabelecer esse contraste, ele quer responder uma pergunta nesse fragmento bíblico. Como o pecador condenado pode ser aceito por Deus? Pelas obras da lei? Paulo diz não. De modo nenhum, ou mediante a fé em Jesus Cristo. O pecador não pode ser justificado por obras da lei, porque a função da lei de Deus não era para salvar, ou não é para salvar. A lei não veio para ser um meio de salvação. A lei de Deus, ao revelar o seu caráter e a sua vontade, expõe o pecador, expõe os pecados dos pecadores. Ela expressa a vontade de Deus e mostra quem é de fato o ser humano. Ou seja, o ser humano, à luz dos seus recursos, ele não consegue cumprir a lei de Deus. E, portanto, ele precisa de um Salvador. Mas, por outro lado, o ser humano é justificado pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Se a lei condena o pecador, e o pecador não tem condições de cumprir a lei, de satisfazer as demandas da justiça divina, ele precisa de um Salvador, e, portanto, a justificação é crendo em Jesus Cristo. A justificação é pela graça mediante a fé no Filho de Deus, porque foi Ele quem cumpriu as demandas da justiça de Deus. E essa justiça de Cristo, ela é nos dada como um presente. Por que Cristo, por que Deus, ao olhar para todos nós, crentes em Jesus Cristo, salvos, nos enxerga como pessoas justas? Porque a justiça, a santidade de Cristo foram nos dados como um presente. Por isso, a justificação é um ato declaratório, nós fomos declarados justos. Veja o que Paulo diz no verso 16.
e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Em outras palavras, Paulo está dizendo, a salvação ela não é um empreendimento cooperativo, em que Deus oferece a nós a cruz e nós contribuímos com a fé. Não. A salvação é gratuitamente. A graça, ela não admite nenhum complemento. Portanto, eu já disse isso no domingo passado, repito, não há valor na fé em si mesma, mas exclusivamente no seu objeto, Jesus Cristo. E Paulo continua a sua argumentação no verso 17, dizendo, mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Paulo quer responder uma perguntinha muito básica aqui. Tá bom, então aqueles que são justificados, são justos aos olhos de Deus. E se eles pecarem? Se eles são justificados pela graça, mediante a fé, a justiça de Cristo foi dada a eles como um presente, mas se eles pecarem, dar-se-á o caso, portanto, que Cristo é o ministro do pecado? Paulo diz, certo que não. Dito de outro modo, os judaizantes acusavam Paulo, por um lado, de antinomismo. Ele dizia, os judaizantes estavam dizendo, olha, o que Paulo está pregando por aí, não é bom não, porque ele despreza a lei de Deus. Ele diz que a lei de Deus, ela não tem muita coisa a oferecer em termos salvíficos. E por outro lado, eles acusavam Paulo também de ser um liberal, porque eles diziam que Paulo negava a lei de Moisés e incentivava uma vida sem esforços, porque Paulo estava pregando que era apenas necessário crer no Senhor Jesus Cristo. Os judaizantes ficavam malucos com esse tipo de pregação, porque eles entendiam que eles tinham que cumprir as obras da lei para serem aceitos diante de Deus. Paulo diz, não, apenas creia no Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, eles acusavam Paulo de promover o pecado e ainda desestimulava, diziam eles, os cristãos de se esforçarem. Talvez alguns de vocês, enquanto me ouvem ao longo dessa série, estão pensando assim, mas será que a pregação do pastor Luiz não é um tipo de pregação que desestimula a igreja a lutar, a se esforçar? Não, meus irmãos. Esse tipo de pregação apenas desconstrói o espírito legalista que nós temos. A tentativa que nós temos de sempre fazer alguma coisinha para sermos aceitos diante de Deus. Quer ver um legalismo na vida cristã? Oração e leitura da Bíblia diária. A pessoa lê a Bíblia, tem um bom devocional. Ela fala, nossa, eu estou bem. Estou lendo as Sagradas Escrituras todos os dias e orando. É um legalismo. Com uma roupagem cristã. Em outras palavras, ela está dizendo, olha, eu estou certinho diante de Deus. Não, nós só estamos fazendo isso porque a graça de Deus opera no nosso coração e nós não fazemos isso como meio para sermos aceitos diante de Deus. Nós o fazemos porque amamos a Deus, queremos nos relacionar com Deus, gratos pela salvação que Ele nos deu. Então precisamos ter cuidado. Esse tipo de mensagem não desestimula uma vida cristã. Não é um evangelho sem exigências ou dificuldades. Essa ideia é uma ideia absurda, porque acaba fazendo de Cristo o agente incentivador do pecado. Por isso que Paulo diz, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Paulo responde sem titubear. Ele diz, certo que não. Ora, se o crente depois de justificado ainda comete pecados, é culpa dele, não de Cristo. Os judaizantes, embora crescem em Jesus Cristo, na tentativa de
defender uma espécie de perspectiva legalista, supervalorizando a lei em detrimento da graça, eles chegaram a blasfemar ao acusarem a doutrina da justificação pela fé como altamente perigosa. Queridos, esse tipo, mais um parênteses aqui, esse tipo de acusação tem nos dias atuais. A igreja lá do Calvário, ela defende que o crente não perde a salvação. Então essa igreja está desestimulando os cristãos de se esforçarem. Meus irmãos, mais uma vez, se eu sou pecador, não tenho condições de cumprir as demandas da justiça de Deus, Cristo as cumpriu, e a sua justiça, a sua santidade, a sua vida perfeita, foram creditados em minha conta. Portanto, eu não dependo da minha justiça própria, mas da justiça de Cristo. Como que um crente perde a salvação, meus irmãos? Ah, não, então se eu disser isso, não prega isso não, porque isso pode levar os cristãos a curtirem o melhor do mundo, sabendo que já tem garantia de salvação. Não. Quem compreende isso e é justificado, ele quer viver para a glória de Deus. Ele odeia o pecado, e quando peca por um acidente, o leva aos pés do crucificado para encontrar graça e continuar a sua caminhada cristã. Não posso esconder uma das doutrinas mais belas por causa desse tipo de acusação. Esse tipo de acusação é de quem não lê a Bíblia Sagrada. Portanto, se o crente peca, é culpa dele. Os judaizantes, embora crescem em Cristo, eles estavam na tentativa sempre de defender a lei. Não, nós precisamos fazer alguma coisa. É necessário algumas cerimônias, olha, a circuncisão. Nós precisamos observar isso como meio de salvação, deixando a graça com um aspecto bastante secundário. Mais uma vez, meus irmãos, a doutrina da justificação pela fé em nada, absolutamente nada, encoraja a prática contínua do pecado. Pelo contrário, ela não promove o pecado nem enfraquece a santidade. Antes, ela fortalece, ela sustenta uma vida piedosa, uma vida santa e coerente, porque o cristão entende que ele não vive à luz dos seus próprios esforços, à luz da sua capacidade de cumprir a lei de Deus. Ele vive à luz da graça que opera em seu coração. Portanto, justificados pela fé, não vivemos motivados pelo medo ou pela tentativa de conquistar todos os dias a aceitação diante de Deus. A matriz teológica que propõe que o cristão perde a salvação imputa medo nos crentes. Ou seja, esse tipo de crente que tem essa concepção, todos os dias ele está lutando para ser aceito diante de Deus. Todos os dias ele está lendo as Sagradas Escrituras, orando e jejuando, não porque ele tem prazer nisso, mas é porque ele quer ser certinho, ele quer ajustar diante de Deus para ser aceito. Não, meus irmãos, a doutrina da justificação pela fé, ela nos impulsiona a gratidão e a valorizar o poder transformador da graça. Nossa segurança, ela mais uma vez, não está fundamentada em nós mesmos, mas na perfeita justiça de Cristo, que nos foi dada como um presente. Veja como Paulo constrói o verso 18, porque se quiser depender dos próprios esforços, deixar-se-á a Cristo e voltar-se-á a lei. É o que Paulo diz no verso de número 18. Por quê? Se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. A ideia de Paulo aqui no o tornar a edificar aquilo que destruí, é a busca da justificação pelas obras. Segundo Paulo, se fizermos isso, se quisermos conquistar o favor de Deus, a salvação, a justiça, vamos incorrer em transgressão. Agora, do verso 19 ao 21, Paulo defende dois pontos como consequência da doutrina da justificação pela fé. Acompanhe comigo. Primeiro ponto, os crentes morreram para a lei.
Alguém vai pensar, Luiz, eu tô te acompanhando. Estou acompanhando a sua linha de raciocínio. Você disse que nós estamos debaixo da lei e a cumprimos pela graça. Mas Paulo está dizendo que os crentes morreram para a lei. Queridos, isso não significa que os crentes não precisam cumprir a lei moral de Deus. A ideia de Paulo nesse texto é que nós não estamos mais debaixo da condenação da lei. Ou seja, a condenação da lei não pode nos atingir. Ou a lei não pode nos condenar. Por quê? Eu quero que você raciocine o que eu estou falando. Porque alguém perfeito, chamado Jesus Cristo, a cumpriu. E essa perfeição, a justiça de Cristo, é dada a mim como um presente. Portanto, a lei não pode me condenar mais, porque eu sou justo, em base à justiça de Cristo. Em segundo lugar, Paulo vai defender a ideia que estamos unidos a Cristo. Ele vai dizer que Ele vive em nós e vivemos para a glória dEle. Aqui está a resposta de Paulo aos que pensavam e ainda pensam nos dias atuais que a justificação pela fé, que essa doutrina é perigosa, que a ideia de que a salvação é garantida desestimula uma vida santa. Veja o que Paulo diz nos versos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O cristão, portanto, ele está morto para a lei, ou seja, mais uma vez, ele não está mais sob a condenação da lei, porque agora ele está unido a Cristo. Essa é a ideia de Paulo no verso de número 19. Como Paulo constrói esse texto, remete a uma espécie de realidade jurídica, uma realidade vivida nos ambientes forenses, nos fóruns, assim como a morte dissolve vínculos legais, porque é isso que a morte faz. Do ponto de vista jurídico, ela dissolve qualquer tipo de vínculo legal. Também, Paulo está dizendo, também a morte com Cristo rompe a relação do crente com a lei como meio de justificação. Eu espero que vocês entendam isso, que é uma realidade jurídica. Paulo está utilizando a ideia de que a morte, isso funciona no nosso direito, ela rompe qualquer tipo de vínculo, e portanto, agora a morte espiritual com Cristo rompe qualquer tipo de vínculo que nós tínhamos com a lei como meio de salvação, como meio de justificação. Em palavras mais simples, a lei já não pode mais nos condenar. Por isso que Paulo diz, estou morto para a lei. Essa morte para a lei tem um propósito claro. Paulo diz no verso de número 19, a fim de viver para Deus. Isso significa que o cristão não vive mais sob o peso da lei, como sistema condenatório. O cristão não mais vive uma vida em que há um peso em todos os dias de condenação. Ele amanhece no céu e dorme no inferno, por assim dizer. Não. Agora ele está sob o senhorio gracioso de Deus. Ele não mais é controlado pela letra da lei, mas é controlado pela presença e atuação do Santo Espírito em seu coração. Por isso que a lei apontava para o caminho. A lei apenas apontava, mas a lei não dava forças para trilhá-lo. Agora, sob o domínio de Deus, nós temos a lei moral. A lei moral está expressa nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus. Os 10 mandamentos revelam a vontade de Deus. Mas agora nós, porque estamos sob o senhorio de Cristo, recebemos graça de Deus para cumpri-la. Assim, a nova vida em Cristo é uma vida de obediência. Mas não é um tipo de obediência
para ser aceito diante de Deus. É um tipo de obediência motivada por gratidão e capacitada pelo Santo Espírito. Portanto, o cristão vive não mais para si, nem sob o jugo da lei, mas para a glória de Deus, em liberdade e santidade. Veja que Paulo faz uma descrição da vida para Deus. Aquilo que ele diz no verso 19, a fim de viver para Deus, ele descreve no verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, percebam o contraste que Paulo faz entre o não viver e o viver. Paulo diz no verso 20, já não sou eu quem vive, o não viver. Depois ele diz, e esse viver que agora tenho na carne, o viver. Em princípio, Paulo trata de uma morte espiritual. Aquele que estava condenado pela lei, morreu. Quem estava condenado pela lei, morreu. Não vive mais. E Paulo estabelece o contraste. Mas Cristo passa a viver nessa pessoa. Ou seja, dito de outro modo, essa pessoa foi unida a Cristo em sua morte e ressurreição. De modo que agora Paulo diz, Cristo vive em mim. Pelo fato de fato, Paulo diz que Cristo vive em mim nessas palavras, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, a vida de um cristão sincero, ela é determinada pela fé. Embora tenhamos uma corporalidade terrena, nós somos seres físicos, nós temos compromissos terrenos todos os dias. Acordamos pela manhã, trabalhamos, alguns vão estudar, outros vão para a faculdade, vai fazer sua graduação, quer melhorar no trabalho, compra, vende, constrói casa, vende a sua casa, troca o seu carro. Paulo está dizendo, a despeito de todos esses compromissos terrenos, quem foi justificado e vive pela fé é alguém que procura andar como Cristo andou. A pergunta é, você se esforça para andar como Cristo andou? Em outras palavras, viver para a glória de Deus, porque o cristão agora entende que ele foi alvo de um amor especial. Veja o que Paulo diz, Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por mim. Seria injusto o Deus justo justificar o injusto sem o devido pagamento. A resposta está neste verso. A si mesmo se entregou por mim. A única razão pela qual Deus justifica o ímpio é que Cristo morreu por pessoas ímpias, morreu por mim e por você. E Paulo conclui dizendo, não anulo a graça de Deus. Veja a relação entre lei e graça. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Veja que após Paulo descrever as consequências da justificação, ele destaca dois aspectos centrais. O primeiro, os crentes morreram para a lei. Isso não significa que eles foram dispensados de cumprir a lei, mas a lei não tem peso condenatório mais. Em segundo lugar, Paulo diz que os crentes agora vivem em união com Cristo. Tendo afirmado essas duas verdades, Paulo retorna ao cerne da questão, a justiça diante de Deus. E ao fazê-lo, ele reafirma os fundamentos da fé protestante. 2. Graça e soberania de Deus. Ou melhor dito, a graça soberana de Deus e a morte redentora de Cristo. É sobre essa base, e somente sobre essa base, que o pecador é justificado e pode viver em santidade. Veja o que Paulo diz, a justiça, no verso 21, é mediante a lei.
se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Dito de outro modo, se a justificação é pelas obras, logo o sacrifício de Cristo não tem nenhum valor e, portanto, não teria nenhuma implicação para o cristão. Desse modo, a ideia que fomos perdoados e reconciliados com Deus pelo sacrifício vicário de Cristo não teria nenhum fundamento. Contudo, Paulo está dizendo que a graça de Deus não anulou ou não foi anulada, não desprezou o sacrifício de Cristo, apenas sintetizou o pensamento judaico, justificados pela graça mediante a lei. E conclui com um absurdo, um pressuposto que não pode ser uma realidade. A morte de Cristo sem propósito. Nas palavras de Paulo, ele diz, em vão. Se você pegar o comentário, por exemplo, de Calvino sobre esse verso, você vai encontrar a seguinte explicação, abre aspas. Se a morte de Cristo é a nossa redenção, então éramos cativos. Se ela é o pagamento, então éramos devedores. Se é expiação, então éramos culpados. Se é purificação, então éramos imundos. No sentido contrário, aquele que atribui às obras a sua purificação, o seu perdão, a sua expiação, a sua justiça ou o seu livramento, torna inútil a morte de Cristo. Portanto, queridos irmãos, a ideia de que a justificação é pelas obras ou por esforços próprios constitui uma rejeição explícita à graça de Deus. E também a ideia de que a salvação pode ser perdida constitui uma rejeição explícita da graça de Deus. E mais grave ainda, uma negação do propósito da missão de Cristo. Ao supor que o ser humano pode ser aceito por Deus com base em seus méritos, com base no cumprimento da lei, essa visão torna a cruz de Cristo, o seu sacrifício, desnecessários. E por isso absolutamente perigoso. Em essência, trata-se de um atentado contra o coração do Evangelho, pois esvazia a graça e anula a cruz. A graça e a cruz passam a não ter valor para alguém que pensa que a vida cristã, a salvação, podem ser adquiridos por meio dos seus próprios esforços, da sua justiça própria. Queridos irmãos, em termos conclusivos, no texto lido e explicado essa manhã, Gálatas capítulo 2, entre os versos 15 e 21, o apóstolo Paulo responde com clareza a mensagem central do Evangelho. Ele responde à pergunta mais difícil que o ser humano pode enfrentar: como pode um pecador ser justificado diante de Deus? A resposta ela é clara e a resposta é definitiva. A justificação é unicamente pela fé em Cristo. Ou seja, como o homem pode ser aceito diante de Deus? Crendo no Senhor Jesus Cristo. Qualquer tentativa de alcançar a justificação pelas obras da lei ou por esforço próprio desonra a Deus, despreza o valor da cruz de Cristo. Além disso, Paulo deixa evidente nesse texto que a justificação ela não estimula o pecado, mas revela que a lei não pode levar o pecador a cumpri-la. A lei mostra o caminho, mas não o capacita a trilhá-lo. A verdadeira justiça, diz Paulo nesse texto, vem de fora de nós, é pela obra de Cristo e é recebida apenas por fé, não por méritos ou esforço humano. Perceba, irmãos, que ao longo de toda a exposição, no domingo passado, nessa e eventualmente nas próximas, eu quero enfatizar e ser em alguma medida redundante nesse ponto. Porque se para nós está muito claro que a salvação não é por méritos, não é por esforço humano, para a cristandade no Brasil, para os cristãos do Brasil, isso não está muito claro.
Nós somos tomados por uma teologia no Brasil que não prega isso aqui, prega uma coisa diferente, uma teologia um pouco diferente. Por isso eu quero deixar bastante claro, meus irmãos, nós somos salvos pela graça. Salvação é um dom gratuito do Pai, não é em base à nossa justiça, mas à justiça de Cristo, ou seja, não dependemos de nós mesmos, mas dependemos do próprio Cristo. Queridos, eu quero destacar apenas 3 lições desse texto bíblico. Em primeiro lugar, ainda que hoje nós não exijamos circuncisão ou a observância da lei mosaica, que são elementos que marcaram e marcam o legalismo, como faziam sobretudo os judaizantes dos dias de Paulo, a tentação de confiarmos em nossas próprias forças, em nossas próprias obras, ainda é real e presente em nós. Ou seja, nós temos uma espécie de natureza legalista. Alguém já disse que nós nascemos pelagianos, nós nascemos legalistas. Eu vou traduzir isso em algumas perguntas para você. Quantas vezes nós vivemos como se a graça de Deus não fosse suficiente, tentando ali ajustar as coisas à luz da nossa capacidade, como controladores das nossas coisas? Quantas vezes tentamos nos justificar diante de Deus com base em nossa rotina de oração, com base em nosso comportamento exemplar, ou até mesmo por nosso serviço fiel na igreja? Usamos elementos que são necessários, que marcam a atividade de um cristão, a vida de um cristão, para nos justificar diante de Deus. Como se estivéssemos fazendo tudo o que estamos fazendo porque somos corretos. Porque nós não queremos transparecer outra coisa para aqueles que estão em nossa volta. Não, meus irmãos, eu quero lembrá-los das palavras de Paulo. Cristo é suficiente. Sua justiça é completa e perfeita. A cruz definitiva. E, portanto, nada que eu e você façamos pode aperfeiçoar ou acrescentar algo à obra que Ele já consumou. Devemos fazer tudo isso, ter uma vida piedosa, uma vida de oração, um comportamento exemplar, mas porque a graça de Deus opera no nosso coração, não porque somos capazes de. Em segundo lugar, se somos chamados a confiar na obra perfeita de Cristo, alguém pode perguntar, onde entra nessa equação a obediência? Você está dizendo que agora Deus nos enxerga como pessoas justas, e portanto tudo que eu fizer a partir de agora não tem muito problema. Onde que entra aí o tema da obediência? Nós precisamos entender definitivamente que a obediência cristã não é um meio de conquistar o favor de Deus, mas uma resposta amorosa à graça que já recebemos. Não obedecemos por medo de perder a salvação, nem para evitar punições. Obedecemos por amor, porque fomos profundamente amados e alcançados por uma salvação que nós não merecíamos. Além disso, lembre-se disso no transcorrer da sua vida cristã. A obediência cristã, a obediência genuína, não vem da força do braço humano, mas da graça de Deus que opera em nosso coração. É o Espírito Santo que transforma o nosso coração e nos capacita a viver uma vida santa e agradável ao Senhor. Lembrem-se, queridos irmãos, a obediência não salva. Mais uma vez, a obediência não salva, mas é um sinal claro que nós fomos salvos. Em terceiro e último lugar,
Paulo lembrou aos Gálatas e nos lembra hoje que nada do que temos diante de Deus é fruto de conquista pessoal. Cuidado. Talvez você esteja desfrutando de algumas conquistas pessoais na sua vida cristã. Eu quero lembrá-lo através de Paulo que tudo que somos e temos na vida cristã é pura graça. Na vida cristã não há espaço para o orgulho espiritual ou algum sentimento de superioridade em relação aos demais. Nossa salvação, nossa posição diante de Deus, nossa esperança eterna, aquilo que temos nessa terra, tudo isso foi nos dado, não por merecimento, mas por meio da obra perfeita de Cristo e de sua graça. Curve a sua cabeça e tenhamos uma palavra de oração. Senhor, mais uma vez neste púlpito, a sua palavra foi lida e explicada. Estamos tratando daquilo que é o coração do Evangelho, a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Ó Deus, que as verdades expostas essa manhã sejam aplicadas no coração dos teus filhos, de modo que haja uma compreensão não apenas intelectual, mas que desça ao coração e reflita na prática diária. Eu estou consciente que é uma doutrina difícil, mas fortemente esperançoso de que o Senhor torne essa doutrina mais clara para os meus irmãos, para que entendamos definitivamente o que é o Evangelho, o que é a graça e como devemos viver neste mundo. Devemos viver para a sua glória. Isso significa dizer que não o fazemos com a força do braço humano, senão pela sua graça que opera no nosso coração. Dê a nós a tua graça para que consigamos corrigir aquilo que tem que ser corrigido em nossa vida, para que o Senhor esculpe em nós a imagem de Cristo, para que nos tornemos mais semelhantes a Cristo, enquanto vivemos como peregrinos neste mundo. Ajuda-nos a entender, ó Pai, que as nossas atividades diárias são feitas à luz daquilo que compreendemos do Senhor, e que elas sejam afetadas de modo que todas elas glorifiquem o teu nome, porque tudo que fazemos, o fazemos como filhos do Senhor, justificados, aceitos diante do Senhor, pessoas justas, como se jamais tivéssemos pecado contra o Senhor. Dê a nós a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé?